pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Que assim seja. Então, com a palavra, Raimunda Gesteira, o alimento físico. Você coloca a luz branca? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite foi bom, né? Então está todo mundo alimentado. O nosso tema da noite é o alimento físico. Nós vamos ver aqui, né? Que alimento é esse? Mas o boa noite foi um boa noite, como Jesus gosta, né? Boa noite feliz. Saudável. Porque quando a gente vem ver, ouvir falar de Jesus, ouvir falar dessa espiritualidade que nos ajuda tanto, nós precisamos trabalhar o bom ânimo. Temos muitas situações para nos deixar, conforme nosso amigo trouxe uma questão muito interessante ali no início, eu estava reflexionando, né? Por que Joana de Ângeles vai ter necessidade de reencarnar, o que nosso amigo AD foi bem preciso na resposta, mas nós temos muitos motivos para ficar tristes, mas temos muito mais para agradecer. E diante da gratidão, os motivos tristes se diluem, né? É um exercício, não é fácil, né? A gente precisa fazer. Então, é um prazer e uma gratíssima satisfação estar de retorno nessa casa querida, uma casa onde o amor habita e onde o trabalho no bem é constante e ininterrupto. Eu sempre que posso, né? Esse ano eu só pude vir 2 momentos, primeiro semestre e segundo semestre. E o que é bom, porque a gente está sendo convocado para o trabalho com Jesus. Então, significa dizer que eu estou devendo muito, tenho que pagar muita coisa, mas trabalhar para Jesus é diluir muita coisa, inclusive as nossas más inclinações, os nossos defeitos que todos nós temos. Se não os tivéssemos, não estávamos nesse planeta de provas e expiações para vencê-los. E vencer através do trabalho. Trabalho no bem. Então, eu já peço à espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da casa, a Jesus, a Mãe Maria, que nos permita, na noite de hoje, trazer uma mensagem de reflexão, uma mensagem de paz. Um abraço fraterno nos corações sofridos e nos menos sofridos, para que a alegria reverbere sobre todos nós, encarnados e desencarnados em grande número. Porque quando eu entrei ali no portão, eu disse misericórdia. Sabe? Foi assim, uma leva. Tá cheia a casa. Tá, muito. Eu encostei ali para conversar com as meninas, né? Para cumprimentar todo mundo, do mundo físico e extrafísico, porque a gente precisa pedir licença para entrar na casa do outro. E se é norma da casa, uma norma natural, que se tira o sapato, eu fui tirar o sapato. Quando a gente vai na casa do outro, a gente respeita as regras da casa do outro. Talvez nós tenhamos algumas dificuldades porque a gente quer infringir regras. E a gente precisa respeitar. Conversava hoje à tarde com uma pessoa sobre isso. A pessoa está recebendo uma pessoa na sua casa, acolhendo, e a pessoa que está na sua casa está realmente trazendo muitas dificuldades. E eu dizia para ela, quando a gente está na casa do outro, a gente precisa respeitar esse lugar que a gente está, né? Porque quem não gosta de respeito, então eu preciso fazer. E aí a companheira ali, de maneira muito delicada, me deu uma pantufa, né? Para que eu pudesse descansar os meus pés, porque ela percebeu que meus pés estavam cansados. Embora quando entrasse aqui ia receber o fluido e ia melhorar logo. Muito bem, meus amigos. O tema hoje, o alimento físico, que está previsto aqui nesse livro, Força Soberana, né, que é uma psicografia ditado ao médium João Nunes Maia pelo espírito Miramês. E, Ade, antes de falar, você já estava aqui falando do que eu ia falar, né? Quase que eu digo assim, a Ade já falou tudo. Não pode. Deu gancho, o que foi muito bom, a gente não combinou nada. É a espiritualidade que, ó, gente, organiza. 72 horas antes de eu estar aqui, os espíritos organizam esse ambiente. Por isso que a gente precisa ter muito respeito por esse espaço. O salão doutrinário é um centro cirúrgico. Quando se pede silêncio,
quando se pede concentração, não é porque a D seja uma pessoa que quer que o silêncio... Ele pode ser alguém que gosta de um nível de organização, mas os espíritos são muito mais organizados do que nós. Quando se pede que não traga lanche para dentro do salão, que bobagem. Não posso fazer isso. A gente leva a comida para dentro do centro cirúrgico. O médico que está ali operando, ele precisa de quê? De concentração. Porque caso não, ele vai o quê? Dispersar. Então, aqui é um centro cirúrgico. Aparelhos são instalados. Alguém diz assim, eu não estou vendo. Aparelhos que a espiritualidade coloca, que tem uma lógica, uma dinâmica. Por isso que a gente precisa desligar o celular. Não ficar com elementos intrusivos, porque tudo tira a nossa atenção. Então, existe uma lógica toda de uma dinâmica aqui. E aí, a Adê estava falando exatamente sobre essa questão da casa de 1 bilhão, não foi? 1 bilhão. 1 bilhão. E o tema é o alimento físico. E o Espírito Miramês vem discutir nesse texto exatamente o que é que alimenta a nossa alma e o que é que alimenta o nosso espírito. Alguns de nós precisamos estar numa casa de 1 bilhão. Aí nós nos perguntamos o seguinte: vale mais estar numa casa de 1 bilhão ou ter paz de espírito? Vale mais estar numa casa de 1 bilhão ou ter as 3 refeições na mesa? Que luta, hein? Quanta gente não tem, às vezes, nada para comer. E aí, a gente não tem nada contra quem trabalha, quem tem seu patrimônio, quem consegue tê-lo pelo trabalho e não pelas situações, no caminho que desvia e macula o direito do outro. Porque tudo que eu consigo com meu trabalho, com meu esforço, é louvável. Mas tudo que eu consigo a partir do jeitinho de deixar o outro para trás, de dar aquela, né? Que outro dia uma pessoa me disse assim, o jeitinho brasileiro. Eu digo, isso é ridículo. Desculpem o termo. Mas que jeitinho é esse? O jeitinho que eu atrapalho a vida do outro, que eu puxo o tapete do outro, que eu faço qualquer coisa para me dar bem? Não é isso que Jesus nos ensina. Então, aqui nesse capítulo, Miramês vem discutir o que é que alimenta a nossa alma. E ela traz algumas reflexões muito boas, porque ela fala assim, o alimento físico é um problema de materialidade transitória. Ou seja, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que fala, não podeis servir a Deus e a mamon. Não podeis servir a Deus e a matéria. E Miramês vem dizer, o alimento físico é um problema de materialidade transitória. Ou seja, é uma ilusão. Por quê? Porque eu acho que vai durar todo o tempo, mas não vai. O que dura são os valores do espírito. O que é que pai e mãe estão ensinando a seus filhos no dia a dia? Pai e mãe são referências. E aí, alguns dias, eu conversava com uma pessoa na atividade profissional na qual exerço, em que a pessoa me dizia assim, que a criança de 12 anos entrou na conta de uma pessoa. O menino domina tanto essa tecnologia que entrou na conta do pai de um amigo. E essa pessoa da família, muito preocupada, foi chamar a atenção do familiar sobre o caso. O que a mãe disse, não é nada demais não, que bobagem. Ele domina as redes. Aí começou a elogiar o filho, ela disse assim, amanhã você vai chorar, porque seu filho pode perder a liberdade e ficar encarcerado. Exatamente porque ele está infringindo leis. E você está, como mãe, quando você apoia essa ação. 10 anos. Mas a mãe elogiava que o menino tem uma capacidade de lidar com as redes. Cuidado. Essa rede aqui, que a gente está falando para tantas pessoas, ela está numa perspectiva aqui de ser uma rede de amor. Para nos unir pelo bem.
Mas eu posso usar esse instrumento para fazer muita coisa ruim. Então, uma criança que tem essa facilidade, ela precisa ser monitorada pelos pais. Ah, não, mas e a liberdade da criança? Enquanto criança está sob a responsabilidade de pai e mãe, ele precisa de orientação, sim. Depois de adulto, o que ele fizer, ele vai responder. Mas pai e mãe precisam ter a consciência de que, enquanto pode, a orientação foi para o quê? Para o bem. Estamos falando do que Miramês falou, o alimento físico é um problema de materialidade transitória. Então, eu acho que, eu acho que meu filho pode fazer isso, amanhã depois ele vai entrar. Hoje ele entrou na conta de uma pessoa, amanhã ele entra na conta de um banco. E a transitoriedade passa pela ilusão de que ele é o ás da tecnologia, porque ele não é. Esse mundo é muito sedutor. E se a gente não tiver cuidado, a gente cai no que Joana de Ângeles vai falar, está no Evangelho, Joana de Ângeles reforça do que se chama armadilha de lobo. Que todos nós podemos cair, iludidos que somos, por essas questões do que alimenta o físico. Será que hoje, quando saímos de casa, pensamos que alimento nós estamos tendo? Porque Miramês vai falar aqui também do que alimenta nosso pensamento. Isso aqui, meus amigos, é um dínamo poderoso que pode atrair boas ou mais ideias. E a gente tem uma tendência de permitir que as ideias ruins permeiem muito mais nossa mente do que as boas. A própria Joana vai dizer, ela vai chamar de lixo mental. O lixo mental são essas ideias intrusivas, e aí quando a gente chega na casa espírita, as pessoas que nos entrevistam conversam conosco e perguntam logo, como é que está seu pensamento? Isso não é por acaso, não, e a doutrina não trabalha com acaso. É exatamente porque aqui é que vai nos dizer como está o nosso comportamento. Se eu sou alguém que estou o tempo todo na perspectiva do ódio, da maldade, da cobiça, da inveja, da ganância, eu com certeza estou num processo de adoecimento moral que depois vai reverberar no físico. Quantas pessoas com sérios problemas de estômago, alguns de nós falamos assim, a gastrite nervosa, já viram? Eu tenho uma gastrite nervosa. Ó, a gente fala no automático. Ela é nervosa porque, na verdade, é nosso emocional que está o quê? Em descompensação. E manda tanto que a gente come o alimento, a gente não digere. E um dos sentimentos mais adoecedores que podem gerar isso é a inveja. Porque não tenham dúvida, o que faz o outro nos invejar é a nossa paz de consciência, é a nossa paz de espírito. Às vezes a gente acha que o que gera inveja no outro é o carro do ano, é isso, é aquilo. Quando você está em paz, tem gente que olha para vocês assim, oxa, fulano, aí você vê o olho da pessoa chega a crescer assim, sabe? Feliz. Isso, cara, minha mãe diz assim, olha, o olho está saindo da órbita. Minha mãe tem 88 anos, mas ali, ó. Se ela tivesse aqui, ela estava anotando tudo. Depois ela chegava em casa e dizia, você não falou disso, não falou daquilo, não falou daquilo. A mente é excelente. Eu levei na geriatra, aí a geriatra falou assim, ela está melhor do que eu e você, porque ela lembrou um monte de coisa que você esqueceu. Eu digo, valeu, meu Deus. Então, e aí ela fala muito sobre isso, né? Por que eu gosto de falar de família? Porque família é nosso primeiro grande laboratório. E o Espírito vem falar aqui das questões que são transitórias. Família não é transitória. Valores familiares não são transitórios. Que valores são eles? São esses: paz, harmonia, né? Tranquilidade. Todos nós temos problemas na família. Não os tivéssemos, não estaríamos encarnados. Mas alguns de nós alimentamos isso no seio familiar. Alguns de nós gostamos de viver na guerra. A gente chega no ambiente, já viram aquela pessoa que a gente diz assim, ih, meu Deus, é bem Raimunda, misericórdia, vai saindo todo mundo assim. Por quê? Porque é aquela pessoa que gera conflito. Já tem outro que a gente diz assim, que bom, chegou a ter esse espírito iluminado.
Que bom, olha aqui. Aí a gente sente aquela coisa assim da energia, porque energia, gente, energia tem peso. Nem fifó eu sou. Olha, você tá igual a Chico Xavier. Chico Xavier dizia que ele era um cisco. Olha, e ele não era falso humilde, ele se dizia um cisco. Ele dizia assim, basta tirar o frango e fica só o cisco. Chico Xavier. E aí, vejam, os valores que a gente precisa cultivar, porque ela está falando aqui de materialidade transitória. Então, valores não são transitórios quando são valores que enriquecem o espírito. A gente não dá mais um bom dia dentro de casa. Isso é muito sério. A gente se comunica pelo WhatsApp no grupo família. Já viram? Bom dia, família. Ah, já economizei, já falei com todo mundo. Poxa. Por que eu trago leveza? Porque são assuntos muito sérios. E se a gente não trouxer a leveza, a gente fica, com a alma adoecida. E a gente não veio para aqui para sair com a alma adoecida, a gente veio para aqui para sair com bom ânimo, que Jesus sempre preconizou. E no livro A Boa Nova, salvo engano, no capítulo 9, tem lá, bom ânimo, que é a lição de Jesus para Bartolomeu. Então, ela vai falar que é necessário apenas enquanto o espírito está ligado ao corpo carnal, ou seja, essas coisas, os valores da matéria, são coisas da carne. A gente precisa ter os valores do espírito. Vamos encontrar várias pessoas que vão dizer que está fora de moda isso. Tem muita gente que olha para a gente e diz assim, você faz o evangelho lá, que perda de tempo, ficar rezando dentro de casa. Eu ouço isso. No evangelho ali, toda semana eu faço. Todo domingo às 10 horas da manhã. Eu faço. Se eu não puder fazer no domingo por uma questão de palestra, alguma atividade, eu peço licença à espiritualidade para fazer um dia antes, num determinado horário, mas não deixo de fazer, porque é o que organiza a psicosfera da nossa casa. Harmonia. Essa semana, a Dê sabe, já me conhece, que eu gosto de dar os exemplos assim do dia a dia, porque a gente vai. Essa semana, tive uma prova. Eu não fico pedindo a espiritualidade prova, não, mas ela, todo tempo, ela me demonstra como a gente é protegido. Teve uma situação na nossa família, e aí eu disse assim, deu aquele negócio assim, o evangelho era no domingo, aí sábado de noite, eu peguei o pessoal lá em casa e disse, vamos sentar para fazer um evangelho. Aí o povo... Aí sempre tem aquela ovelha, né? Eu disse, mas não é amanhã? 2 dias, eu disse, vamos sentar aqui todo mundo. Aí eu digo, a gente precisa fazer isso aqui agora. Sentamos, oramos e diluímos uma situação muito séria dentro de casa. Na hora, a espiritualidade veio assim, foi uma calma que deu para vir a solução do problema que se instalou e apareceu. Então, a gente precisa confiar. O evangelho protege a nossa casa, protege a nossa rua, a psicosfera fica leve. Agora, eu não posso fazer só quando eu estou no desespero. Ele é uma manutenção. É que nem aqui. A gente vem, está no processo, às vezes, muito adoecido, porque aqui é um pronto atendimento. O que é um pronto atendimento? É um pronto-socorro o tempo todo. O tempo todo. Quando nós saímos daqui, os espíritos continuam laborando e nos ajudando. Então, a gente precisa dar manutenção. Melhorei do padrão que eu estava, muito difícil quando eu cheguei aqui, porque a gente chega na UTI, vai para o ambulatório, fica bem, vai embora e começa a fazer tudo de novo, às vezes de maneira pior. A gente volta acompanhado por uma legião de inimigos do passado, e muitas vezes se aproveitam da nossa fragilidade, do que alimenta o corpo físico. Porque a gente precisa alimentar a alma. O que é que precisa alimentar a alma? De boas ideias, de oração, de uma boa conversa. Às vezes tem gente que chega junto da gente, a pessoa é tóxica, gente. Está ali só falando de doença, de problema, e a gente alimenta. Eu preciso dizer ao outro que ele precisa encontrar os instrumentos para se libertar. Então, eu vou dar atenção, eu vou acolher, mas eu não vou alimentar no outro a síndrome do coitadinho. Isso é valor transitório que Miramês fala aqui.
coisa da matéria. Né? Tem pessoas que a gente o tempo todo está ali, ó, e a pessoa se diz assim, mas isso aqui, não, mas isso aí não sei o quê. Sempre ela tem um mais. A gente precisa se olhar. Eu falo, primeiro ouvido é o meu. Não estou falando para... Primeiro ouvinte é quem recebe o tema. Então, desde que Márcia me mandou esse tema, que eu estou reflexionando sobre como estão, o que é que eu estou alimentando em mim. Porque a gente não fala para o outro, a gente fala primeiro para a gente e depois tenta trazer a mensagem do Evangelho. Aqui é a mensagem do Evangelho. Né? Então, reparem, o que é que eu estou alimentando? A gente passa ali na rua, vê uma situação de maldade, aí a gente, é isso mesmo, faça. Não, eu não vou, eu vou parar e fazer uma oração para ver se aquela situação se dilui. Então, como eu falava antes, o que incomoda no outro, o que causa inveja em relação a nós é quando a gente está com paz de espírito. O outro olha para a gente e diz assim, a pele está boa, né? Menina, na semana passada uma pessoa me disse assim, você está, eu digo, é o treino, porque diz que não pode mais falar educação física, tem que falar, é o treino, você treina, ó, para ficar forte. É moderno, Ade, é moderno. Você vai saber moderno. O médico disse assim, a senhora está fazendo atividade física, dona Raimundo? Eu disse, o doutor disse que agora é treino. Ele, meu Deus, eu não sabia, eu disse, não é treino. Entendeu? E eu gosto de estar moderna. Aí um outro me disse ontem assim, Raimundo, não fala mais malhação, porque também é antigo. Eu digo, olha, eu vou andar logo com um caderno para saber o que é que eu falo, né? Então, gente, o que é que eu preciso fazer? Aí Miramês também fala assim, a mente tem grande influência sobre o alimento físico, seguindo nossos pensamentos e sentimentos, o alimento mental que nós precisamos observar como afeta a forma como o corpo, como nós assimilamos a informação, ou seja, e ela faz uma analogia com a comida. Quando eu como algo que me faz passar mal, eu tenho indisposição, né, má digestão, etc. Quando eu penso em coisas ruins, é essa relação que ela faz. O meu corpo vai reagir de alguma outra maneira, com ódio, com ressentimento, com mágoa, porque a gente tem uma dificuldade de associar o que é do corpo e do espírito, e a gente não consegue fazer essa relação. Aí o Espírito Miramês vem nos dizer o que Jesus já nos dizia, que a gente precisa alimentar boas ideias. E vamos encontrar 9 para chegar no nosso ouvido, ó, e criar discórdia. E 1 para chegar e dizer assim, ande na paz. É na mão desse que a gente tem que segurar. Porque esse que traz a discórdia é alguém muito adoecido. E o nosso papel não é disseminar discórdia. Nosso papel é, se eu não posso ajudar, eu não posso prejudicar. Se eu não posso ser ponte, eu não devo ser abismo. Se eu não posso ser amor, eu não devo ser ódio. Todos nós temos a capacidade de construir pontes. Mas a gente quer. Às vezes a gente é influenciado o tempo todo para ficar nessa situação de maldade. Então, quando o senhor fez a pergunta, que eu entendi muito bem sua pergunta, e a sua preocupação veio por esse âmbito aí, né? Um mundo cheio de maldades. Por que o espírito da envergadura de Joana precisaria reencarnar? E nosso amigo foi muito feliz quando respondeu, se Jesus lhe convocar para uma tarefa, quem sou eu, Raimunda, para dizer não a Jesus? Né? Então, olhem como a gente passa. E Miramês diz mais ainda, a busca por valores espirituais como caridade, a paz e o trabalho no bem comum nutre o ser em um nível mais profundo e duradouro. Ela fala de nutriente, nutrição. Veja que ela está falando todo o tempo, ela compara como elemento da matéria e ela faz aquela relação com o espírito. Então, o que é que nutre a minha mente? O que é que nutre as relações que eu estabeleço? Quando eu fico na frente da televisão, no horário de almoço, vendo aqueles programas que só trazem violência, qual é a necessidade do meu espírito de ficar assistindo tudo aquilo? Porque eu preciso parar para pensar. Por que eu dou audiência para esse tipo de coisa? Tem muita gente fazendo bem, mas o bem não precisa de holofote.
Eu conheço a gente do bem, que passa no silêncio. Gente que trabalha muito pelo bem. Conheço muita gente. Mas é silêncio, não quer nem que ninguém saiba. Olha, eu não quero que meu nome apareça. Isso aqui eu estou colaborando, meu nome não precisa aparecer. É o que diz o Evangelho, que uma mão faz, a outra não precisa saber. Né? E às vezes a gente vem, mas olha, eu estou dando essa cesta aqui. Você vai fotografar, fotografe aí, bote no Instagram do Casa Coração de Maria, porque fui eu que dei. Qual o sentido, gente? A caridade de qualquer natureza é meritória, mas aquela que precisa aparecer, a gente ainda não entendeu qual é o papel da caridade. Então, quando ela fala aqui da busca por valores espirituais, é uma busca. É diário e ininterrupto. Outro dia eu contei isso aqui da última vez que eu estive, mas cabe outra vez. Eu fui fazer uma palestra em uma casa, uma amiga, numa casa irmã. Quando eu terminei, aí uma trabalhadora veio e me disse assim, eu olhei para ela, ela estava muito descompensada, muito perturbada. Aí ela disse assim, a senhora falou aí um monte de coisa, me dê o nome de um livro que eu quero ler, não sei o quê. Eu falei, o Evangelho. O Evangelho, mas eu já sei tudo do Evangelho. Eu disse, misericórdia, está doente. Nós não sabemos nada. Somos eternos aprendizes. E eu fico muito feliz quando eu vejo assim, esse aqui, esse está todo paramentado, já botaram aqui várias coisas para segurar a capa. Por quê? Porque significa dizer que ele está sendo usado. Esse tem 10 anos aí. Olha aí. Ele está sendo muito utilizado. Quando eu chego em uma casa que eu vejo a mesa cheia de livros, inclusive o Evangelho novo, eu fico feliz porque eu sei que a casa está trabalhando no bem. Mas eu fico meio preocupada até que ponto ele está sendo folheado. Verdade. Não é verdade? Verdade. Gente, aqui é um compêndio de educação moral. O Evangelho é o grande educador de sentimentos. A gente às vezes fica procurando um monte de lugar e de pessoas. Abre o Evangelho. Aqui tem resposta para tudo. Para as nossas alegrias, para as nossas tristezas, para as nossas inquietações. E aqui tem o que Miramês está falando, que é o que é que alimenta a minha alma. O Evangelho traz um capítulo inteiro sobre vícios morais. Quais são os vícios? Egoísmo, orgulho, vaidade, cólera, que todos nós temos pelo estágio que ainda estamos. Se não fosse, já éramos espíritos celestes, a gente nem reencarnava mais. A gente está aqui vencendo essas más inclinações. E quando eu aponto o outro, tem 4 apontados para mim. Isso é muito sério. Isso aqui é muito emblemático. Eu digo, olha, como é seu nome? Juliana. Juliana linda, uma cigana. Eu olho para a Juliana e digo, Juliana, porque você é? Porque o tempo todo eu estou apontando para a Juliana e tem 4 dedos apontados para mim. Eu não faço essa leitura. A gente aprende com o outro todos os dias. Todos os dias a gente aprende. Minha sobrinha neta de 10 anos, 12, perdão, ela me ensina cada coisa que eu fico assim, menino, que são essas crianças, né? Crianças cristais, né? Está bem desenvolvido. Ela fala as coisas assim, viu, minha tia, tal coisa assim, aí eu paro assim, viu? Poxa, puxão de orelha de Emily, 12 anos. A gente sair desse lugar de poder, eu sei tudo, não, a gente aprende no dia a dia com todo mundo. Entra ali no lugar, às vezes é uma pessoa que não tem estudo, não tem uma pessoa analfabeta, mas tem sabedoria. Chega pra gente, dá uma lição assim de amor que você para. E aí vou fazer um recorte aqui para falar da passagem de Divaldo, no filme sobre a vida de Divaldo. Que ele, jovem, quando ele veio de Feira de Santana, Divaldo era professor, ele era formado em magistério. Ele já era formado em magistério quando veio para Salvador procurar emprego para ajudar a família. E ele ficou na casa de uma senhora que o ajudou lá em Feira, que percebeu que ele tinha questão da mediunidade. Ela o convidou para morar na casa dela e participar, que ela fazia reunião mediúnica no fundo da casa. Naquele tempo, isso era muito comum.
Hoje nós sabemos que nossa casa não é lugar de reunião mediúnica. Reunião mediúnica são espaços aparelhados para isso, certo? Às vezes a gente está no evangelho, pode ter alguma intercorrência, tem um médium na família, a minha casa tem uns 3 ou 4, e aí a gente observa e tal, às vezes acontece lá uma situação, mas isso não é para se tornar uma rotina mediúnica dentro desse espaço aqui, ó, que tem uma cobertura para a assistência aos espíritos. E aí, Divaldo, quando ele chega em Salvador, que ele participa da reunião mediúnica lá do fundo da casa dessa senhora, aí tinha um médium que ele recebe, né, para a gente entender assim melhor, a gente usa o termo incorporação, mas o termo do ponto de vista da linguagem do Livro dos Médiuns a pessoa tem uma mensagem psicofônica, que é o quê? O médium empresta a voz para que o espírito fale através da gente, psicofonia. E aí o médium está recebendo o espírito, e um espírito difícil. Aí está o doutrinador, a pessoa que dialoga, né, com o espírito, ele conversando, e ele começa a brigar com o espírito, fala alto, não sei o quê, e sai daqui, porque você é isso, e dá lição de moral no espírito. Aí na reunião mediúnica tem uma senhora, Divaldo daquele jeito, uma senhora afrodescendente, afrodescendente. Aí essa senhora pede licença ao doutrinador e começa a conversar com o espírito. O espírito entra em prantos, começa a chorar diante da sabedoria daquela mulher e da pureza de coração. E ela coloca o espírito no sono, tem uma forma, né, de hipnose, quando ele está muito... E o espírito é conduzido para ser assistido em uma outra esfera. E quando acaba a reunião, Divaldo fica muito impressionado e pergunta quem é aquela senhora. E a dirigente do trabalho diz assim, essa senhora é analfabeta, mas é uma mulher de uma envergadura moral e de uma sabedoria tão grande que conseguiu fazer um espírito como esse, tão revoltado, chorar. Isso é para nos dizer que nós aprendemos com todo mundo, todos os dias. Então, quando o Miramês fala aqui do alimento físico, nós precisamos pensar o que é que está alimentando o nosso físico e nossa alma. Quem somos nós no nosso trabalho? Quem somos nós na nossa casa? Quem somos nós no trânsito? Quem somos nós na casa espírita? A gente precisa fazer essa leitura com tranquilidade. Não é com, sabe? Minha culpa, minha verdadeira culpa, não é nada disso. Até porque Jesus, na sua pedagogia, nunca impôs nada. Jesus sempre nos convidou à reflexão. Por isso ele falava por parábolas. Porque parábolas são alegorias. Então ele dava um ensinamento e dizia assim, reflita, avalie nesse contexto, como é que você está? É célebre aquela passagem da mulher adúltera, onde a mulher, à época do Cristo, uma das penas de morte para a mulher que traía o marido era o quê? Apedrejamento. Existiam várias formas de pena de morte, mas uma das mais humilhantes era a pena de morte. Então a mulher está ali e tem várias pessoas com a pedra para jogar nela, porque ela tinha de fato traído o marido. Aí Jesus chega do alto, que Jesus poderia dizer, você é isso, você é aquilo, porque ele tinha autoridade moral, mas Jesus era terapeuta de almas, educador de sentimentos. Ele não condena, não, ele chega e diz assim, aquele aqui que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí, ó, todo mundo vai fazendo sua reflexão, que todo mundo ali devia alguma coisa, porque o termo pecado que ele usa é para dizer, aquele que não tiver algum problema na vida, que já tenha errado, jogue pedra. E todos ali tinham. Aí vão botando a sua pedra ali, saindo, Jesus chama a mulher e diz, ninguém lhe condenou, eu também não lhe condeno. Vá e não peques mais, ou seja, vai, mude sua conduta. Mude sua forma de estar no mundo. Mude a maneira de atuar. Respeite aquele com o qual você se relacionar. Né? Então a gente precisa ter como modelo e guia Jesus. A questão 625 do Livro dos Espíritos. É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos.
Quando Kardec pergunta às entidades angélicas qual o modelo de homem mais perfeito que nos foi mandado na Terra, os espíritos respondem Jesus. Assim, ó, direto. Em algumas traduções, vede Jesus. É a resposta mais curta do livro dos Espíritos. Porque Jesus não precisa explicar nada sobre ele. Eu não preciso dizer, é Jesus por isso, é Jesus. Jesus já toca aqui, ó, diz assim, esse não precisa de explicação. Por que eu estou fazendo essa comparação com o texto de Miramês? Porque quando ela fala aqui, toda a abordagem dela, em que ela pede que a gente olhe quais são os valores espirituais, em que ela fala da caridade, ela fala da paz, do trabalho e do amor, ela está falando que Jesus já dizia. Os espíritos nobres, eles são diretos, objetivos, eles não têm proselitismo. Quando a gente vê alguém muito enroleixo, embromeixo, que nem porque os espíritos são o quê? Igual a gente aqui da Terra. Tem zombeteiro no mundo espiritual? Tem. Tem enrolejo no mundo espiritual? Tem. Gente que morreu e que chegou lá foi do mesmo jeito. Aí chegou querendo dar um jeitinho, mas ó, está sendo todo sendo chamado para estudar, para melhorar. Quando a gente vê muita enrolação, são espíritos de envergadura moral com muitos problemas. Quando vi resposta direta, espírito de uma envergadura de uma Joana de Ângeles, de um doutor Bezerra de Menezes, Miramês, porque é direto. É isso, isso, isso e isso. Né? E a gente às vezes tem uma ideia equivocada que desencarna, vai para o mundo espiritual e tudo acaba, não. O que eu escrevi no livro da vida de bom, chegando lá, continua no cômputo. O que eu escrevi no livro da vida de ruim, chegando lá, eu também vou ser cobrado. É por isso que o espírito Humberto de Campos, imortal da Academia Brasileira de Letras, quando desencarna, chega no mundo espiritual, né? Quando a gente desencarna, a gente chega na perturbação da Terra. E aí ele chega no mundo espiritual e é recebido por Emmanuel, mentor de Chico Xavier. E aí, Emmanuel o convida, quando ele chega no mundo espiritual, para estudar na escola do Evangelho. Porque quando você chega, você é acolhido, dependendo do seu estado, você vai para alguns lugares, para uma enfermaria e tal. Como ele chegou mais ou menos ok, convidaram-no para ir para a escola do Evangelho. Ele olha para Emmanuel e diz assim, você sabe com o que você está falando? Olha a arrogância da Terra. Eu sou um imortal da Academia Brasileira de Letras. Nossa. Eu não preciso estudar. Porque a gente chega ainda achando que está assim. Ó, valor que alimenta o físico dele era vaidade. Aí Emmanuel diz a ele, aqui, meu irmão, você é um doente como qualquer outro. E você vai estudar na escola do Evangelho. Ele fica quase 10 anos estudando. Depois ele sintoniza com Chico Xavier e dita uma das obras mais lindas que Chico psicografou, que é A Boa Nova. Que é cada capítulo da Boa Nova é um estudo do Evangelho. Para concluir, porque me deram um tempo aqui e eu tive que fazer Não, mas ainda tem um momento. 6 minutos. Certo. Em 6 minutos eu vou falar aqui, né, do término aqui da nossa fala, para a gente ver como os valores do Espírito são imperecíveis. Porque o que alimenta o nosso físico é perecível, acaba, como esse indumentário aqui. Isso aqui vai acabar, que vai ficar o que Raimundo construiu, de bom e de ruim. Né? O espírito não tem sexo. Nessa encarnação estou mulher, em outra posso ser homem. Venho muitas vezes nessa encarnação como mulher para entender os meus processos enquanto homem e vice-versa. Por isso que naquela hora eu fiz aquela brincadeira da conversa. Correto. Né? E por quê? Porque a misericórdia divina é tão grande para a gente se educar. Né? E aí nós estamos falando dos valores do Espírito. E aí Divaldo contava, certa vez, que Divaldo era funcionário público do IPASE, o antigo IPASE. Né? Eu tenho uma tia que tem 90 anos que trabalhou com ele no IPASE. Olha. E aí ele veio depois, quando ele veio para Salvador, ele fez o concurso e foi trabalhar no IPASE. E Divaldo trabalhava justamente, olha que coisa, foi trabalhar no setor onde tinha seguro de vida.
E ele, médio ostensivo, os mortos chegavam no balcão conversando com ele. E ele, tererê, tererê, os colegas, tudo, não via ninguém, porque não sabia os espíritos conversando com ele. Aí, foi tanto que o chefe mandou para o psiquiatra, né? Divaldo, você fica conversando, mas o homem chegou aqui. Aí tinha gente que às vezes chegava, eu quero saber do meu seguro que eu não recebi de tal momento. Quando ele ia na ficha da pessoa, lá a pessoa tinha desencarnado não sei quantos anos. E aí o chefe disse, eu vou mandar para o psiquiatra porque você está louco. E foi, né? Mandei para o psiquiatra, ele foi. E aí, quando chegou lá, que o psiquiatra, o senhor ouve voz? Ouço. Ele era médico. O senhor vê espírito? Vejo. Pronto, delírio, né? Deite ali que eu vou lhe examinar. Quando ele deita, aí aparece, ele diz assim, aparece um espírito de um índio, e diz ele assim, baiano, levante daí que ele vai lhe dar eletrochoque, se mande. E realmente o homem foi lá dentro para pegar o coisa para dar eletrochoque nele. Saiu correndo, aí disse que, aí o médico fez o relatório que ele tinha que ser afastado, né? Aí o chefe gostava muito dele, disse, olha, o relatório aqui é para você se afastar, porque você está ouvindo voz. Aí ele, não, mas eu vou me comportar. Aí a colega combinou com ele assim, você fica sentado. Se chegar alguém e eu levantar, é porque é uma pessoa encarnada. Se não, você fica aí. Aí ele ficou. Mas eu falei de Divaldo, tem essa parte aqui, mas para dizer o seguinte, que ele trabalhava no IPASE, e ele contou que certa vez ele saiu no final do turno, final da tarde, e aí quando ele ia descendo, que o prédio do IPASE era ali na Praça da Sé, né? No antigo edifício Temes. Meu Deus, quando eu falo isso, eu entrego minha idade. Nem pintei os cabelos. Olha os valores do espírito que eu não estou cultivando. Aí, resultado. Ele aí disse que foi descendo. E aí tinha uma senhora, sem uma perna, antigamente as pessoas usavam aquela madeira, o pessoal mais antigo sabe o que eu estou falando, aquela muleta de madeira, às vezes amarrada assim na perna. E aí ele disse que olhou assim, ela estava esperando uma condução, né? E aí ele disse que ficou assim sensibilizado com aquilo, chegou e perguntou para ela, a senhora vai para onde? Ela disse que ia para a Cidade Baixa, para um lugar bem que hoje a Cidade Baixa está toda organizada. Naquele tempo era difícil para chegar no lugar que ela iria. Aí ele disse que ficou assim, a senhora vai como? Eu estou esperando tipo, bonde, não sei o que. Ele falou, não é possível. Eu vou ajudar a senhora. Aí ele disse que aí, Divaldo com aquele jeito, né? Eu aí procurei um chofer, que ele falava assim, né? O chofer de um carro particular, que não tinha um táxi convencional. E aí passou um cidadão, ele deu com a mão, aí ele disse, rapaz, quando eu botei a mão no bolso, só saiu moeda, né? Aí chegou assim e perguntou, onde eu queria ajudar essa senhora a levar na Cidade Baixa e tal. O senhor, quanto é que o senhor faz? O homem pediu um preço absurdo. Ele disse, poxa, mas eu queria ajudar essa senhora. Eu, não vou fazer isso não. Aí andou um pouquinho, daqui a pouco o homem voltou. Aí disse, por que o senhor quer ajudar essa senhora? Ele disse, porque eu me compadeci do estado dela. Aí o homem disse, então eu vou levar. E Divaldo disse, por que você quer ajudar essa senhora? Ele disse, porque agora eu também me compadeci. Vamos embora. Aí foram. Aí quando chegaram no lugar, lá do lado na Suburbana, aí ela disse, eu só tenho que parar aqui, porque o lugar para a casa dela ainda andava na lama, um pedaço enorme, e o carro não passaria. Ele desceu, a mulher desceu, ele ajudou, aí ela disse, não, meu filho, deixa que alguém vai me ajudar. Ele disse, não, eu vou ajudar a senhora, vou levar a senhora até a sua casa. Aí foi. Quando chegou na casa, ela agradeceu e disse assim a ele, olha, eu não tenho nada para lhe oferecer. A única coisa que eu posso fazer em gratidão pelo que você fez é orar por você. E vou lhe dizer que você vai ter oração. Enquanto vida eu tiver, eu vou orar por você, pela sua saúde, pela sua paz. Ele agradeceu e foi embora. Aí ele disse que passado alguns anos, um dia ele estava com uma situação muito grave, muito difícil, no quarto, lá na mansão, assim, muito abatido por uma calúnia que ele tinha passado. E aí ele disse que estava assim, péssimo. E aí daqui a pouco ele vê aquela luz entrar pela janela e vê essa senhora se projetar na sua frente. E ela disse assim, lembra de mim, meu filho? Ele lembra. Ela já, um pouco depois que você me deixou ali, eu retornei para a parte espiritual. Mas nunca deixei de orar por você, inclusive no mundo espiritual. E estou aqui nesse momento para lhe dizer que não fique triste, que você não está sozinho, que as lágrimas que você está derramando, seque-as,
porque o bem que você faz, a calúnia que lhe fizeram, a verdade vai aparecer. E ouço o que Joana de Ângeles lhe diz: silencie e aguarde. Ele disse que ficou assim, aí o Espírito saiu, e aí pouco tempo depois, realmente, a verdade apareceu de algo que tinha sido disseminado de maneira perversa. Portanto, meus amigos, os valores do Espírito. Quem cultiva os valores do bem, da paz, Miramês traz aqui, da concórdia e do amor, não fica só. Quem trabalha nessa perspectiva, o alto nos ouve e está sempre do nosso lado. Nunca estamos só. Vocês que vieram hoje aqui com as mais diferentes situações, confiem, acreditem. Nós vamos encontrar muita gente quando a gente sai para vir para aqui, como hoje eu tive muita dificuldade, mas eu cheguei para que a gente não venha. Mas a gente precisa perseverar e persistir, porque Jesus sempre foi perseverança. Agradeço mais uma vez ao convite dessa casa querida, a atenção de vocês, ao nosso amigo AD, que sempre nos recebe com muito carinho, por meio de quem eu estendo a todos os trabalhadores do mundo físico e extrafísico. No mês de dezembro, a gente dedica todo ano, mas o mês de dezembro é aquele mês em que se comemora, né, o aniversário de Jesus dentro de uma tradição cristã. Eu desejo a vocês um feliz Natal, uma feliz vida, e que na noite de Natal, quando nós estejamos com os nossos, a glutonia não seja o que alimenta o nosso espírito, mas sim a paz, a concórdia e a união universal. Que nós façamos uma prece pela grande família universal, da qual fazemos parte. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Não tem mais o que dizer, não é? Depois de tudo que ouvimos, só agradecer a gesteira. Só vou lhe pedir para você fazer a prece final, por favor. Com todo prazer. Nós merecemos ouvir essa prece, com certeza. Obrigada. E eu que agradeço, que eu estou A sempre... luz branca, isso. Como? Eu que agradeço, que eu estou sempre recebendo os fluidos, né? Meus amigos, vamos manter essa sintonia, fechando os olhos, quem assim o desejar, agradecendo a bênção de estarmos hoje aqui reunidos em nome de Jesus, de Maria Santíssima e da espiritualidade amiga, agradecendo pelo dom da vida, pela nossa família, pelo pão que alimenta nosso espírito, nossa alma e nosso corpo físico. Agradecendo pelas adversidades que nos tiram da paralisia para que busquemos o que há de melhor na construção da paz. Gratidão, Jesus, pelo banquete de luz que sempre nos oferece. Dai-nos tranquilidade de espírito, força, resignação positiva e fé. Que nunca nos percamos dos teus ensinamentos e que possamos retornar aos nossos lares na certeza de que nunca estamos só. Abençoa essa casa de amor e de paz, aos trabalhadores que aqui laboram do mundo físico e extrafísico, e dai-nos, Jesus, a oportunidade de trabalhar sempre a gratidão, segurando na tua mão, que nunca nos solta, para que a nossa liberdade seja ao teu lado. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Meu amigo, muito obrigada. Eu que agradeço. Que bom, viu? Foi ótimo. Também gostei muito. Tirar aqui. Posso tirar? Pode, eu deixo. Que aí eu já tomei passe aqui.